Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Este é o quinto vídeo da nossa série Siga-me e hoje nós vamos falar sobre o terceiro e o quarto pré-requisito para seguir Jesus, que são os pré-requisitos da rendição e da renúncia. Nosso texto bíblico é Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Vir após Jesus é viver um caminho de rendição. E negar-se a si mesmo também é vivermos um caminho de renúncia. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer, na verdade? Será que a vida cristã é uma vida apenas de limitações, de castrações existenciais, por assim dizer? Ela não é uma vida onde nós podemos desfrutar da abundância de Deus? Será que precisamos apenas ficar nos limitando dentro de um aspecto religioso? Quero explicar para você aqui o que isso significa nesse vídeo, e o meu desejo é que o Senhor possa ministrar ao seu coração o poder da sua palavra e do Evangelho para que você viva a vida cristã de maneira intensa, de maneira abundante e de maneira abençoada. Quero começar dizendo que, desde quando o ser humano pecou no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia diz que Deus precisou expulsar, tirar o ser humano daquele ambiente do Éden, aquele ambiente de perfeição, aquele ambiente de inocência, aquele ambiente de comunhão, porque na sua condição de pecador, na sua condição de pecador, o ser humano não poderia continuar habitando naquela atmosfera. Bem, a Bíblia vai nos mostrar que a partir do momento que o ser humano sai do Jardim do Éden, ele não sai apenas de um local geográfico, ele sai de um ambiente, de uma atmosfera de comunhão, de conexão, de intimidade com Deus. E a partir do momento que o ser humano perde esta conexão, essa intimidade com Deus, ele passa a viver o que nós poderíamos dizer uma desorientação existencial, sem saber exatamente para onde ir, sem saber exatamente o que fazer, aonde ele próprio agora vai se autoconduzir, vai se autogerenciar, vai se autoliderar. E a palavra de Deus e a própria história da humanidade nos mostra que o ser humano ele vai trilhando os seus próprios caminhos e caminhos que vão lhes desviando, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, cada um de nós nos desviávamos pelos nossos próprios caminhos. Nesta vida de perda ou de desorientação existencial, o ser humano ele tenta reconectar-se com o sagrado, ele tenta encontrar o caminho de volta. E na tentativa de encontrar o caminho de volta, ele passa a criar os seus próprios meios, os seus próprios métodos. E um desses meios e um desses métodos é a religião e a espiritualidade. Então o ser humano começa a desenvolver várias expressões religiosas, várias expressões de espiritualidade. E não somente isso, o ser humano também passa a seguir guias, gurus, orientadores espirituais mais iluminados, para que de alguma maneira esses orientadores possam ajudá-lo a reencontrar o caminho de volta. Porém, quando nós olhamos para a palavra e olhamos para a história da humanidade, nenhuma das expressões religiosas ou de espiritualidade, nenhum guia, nenhum orientador espiritual é iluminado o suficiente para reconduzir, para reconectar e para levar o ser humano de volta para o lugar de um dia ele saiu. Nenhuma das expressões que o ser humano cria é suficiente. Apenas a única alternativa que Deus providencia é suficiente. E o nome dessa alternativa é Jesus Cristo. E aí você pode estar me perguntando, mas pastor, por que afinal de contas Jesus, ele é melhor do que qualquer outro, ele é superior a qualquer religião, a qualquer espiritualidade ou a qualquer guia espiritual? Eu quero lhe dar 3 razões para que você possa refletir sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus sabia quem ele era. Em Mateus capítulo de número 3, versículo 17, após o seu batismo, a Bíblia diz que lá nas águas do Rio Jordão, quando Jesus está saindo da água, ouve-se uma voz do céu que dizia:
Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Quem está falando aqui é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra. Ele aponta para Jesus e diz: Este é o meu Filho amado. Nenhum outro guia, nenhum outro guru, nenhum outro orientador espiritual recebeu de Deus tal validação, dizendo, onde Deus diz: Este é o meu filho, este é o meu enviado, ele e eu somos um, ele saiu de mim e vai voltar para mim. Senhor Jesus Cristo, na condição na condição humana, enquanto esteve aqui, ele assume esse papel de filho de Deus porque ele foi enviado pelo Pai. E como filho de Deus, aí vem a segunda característica pela qual Jesus é confiável, ele não somente sabia quem era, mas Jesus também sabia o que ele veio fazer. João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz para os seus discípulos: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos, num momento em que eles trazem comida para ele, ele diz: eu já tenho uma comida bem diferente dessa que vocês me trouxeram. Mas o Senhor já comeu, o Senhor já almoçou? E Jesus diz: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus aqui está dizendo que ele não veio viver uma vida aleatória. Ele também não veio aqui existir e esperar uma iluminação para saber o que ele ia fazer. Jesus Cristo já sabia exatamente para o que ele veio, para quem ele veio, qual era a missão que ele tinha que fazer e a quem ele tinha que agradar. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, ele estava no templo, diz-nos a Bíblia, conversando com os sábios, os grandes teólogos, rabinos da época. Seu pai terreno e a sua mãe Maria, José e Maria, encontram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. E quando eles estão ali apavorados, porque acharam que Jesus tinha se perdido deles, a mãe de Jesus, Maria, pergunta: por que você fez isso? E Jesus faz para ela uma pergunta: você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus já tinha essa autoconsciência de quem ele era, desde quando era uma criança, e o que ele veio fazer, e ele construiu toda a sua vida, ele desenvolveu toda a sua vida em torno da vontade do Pai. Aquele a qual nós chamamos de Deus, aquele a qual nós chamamos de Eterno, aquele a qual nós chamamos de o Todo-Poderoso, Jesus Cristo chama de Pai. Jesus sabia que ele era Filho de Deus e Jesus sabia que a sua missão na terra era cumprir a vontade do seu Pai. Quem sabe quem é, quem sabe o que veio fazer, também sabe para onde está indo. E esta é a terceira característica que torna Jesus o único confiável para nos levar de volta. Em João capítulo 13, versículo 3, o evangelista diz o seguinte: Jesus sabendo, olha aí, Jesus sabendo. Para Jesus não era uma surpresa, para Jesus não era algo aleatório. Jesus sabia que estava na hora dele voltar para o Pai. Olha o que diz: Jesus sabendo que o Pai, veja bem essa relação do Pai com Jesus, tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que ele havia saído de Deus e ia para Deus. Saído de Deus e indo, saindo de Deus e indo para Deus. Veio de Deus e retorna para Deus. Por que isso é importante? Lembra que eu disse que o ser humano, desde que sai do Éden, ele vive um caminho de desorientação, ele quer encontrar o caminho de volta para Deus? Pois Jesus veio e voltou para onde todos nós um dia desejamos ir, que é para a presença do Pai. Por isso que Jesus Cristo é o único caminho confiável para nos levar de volta para aquela presença, para aquela atmosfera que um dia nós perdemos lá no Éden por causa dos nossos pecados. Por isso que João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz para os seus discípulos: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e absolutamente ninguém
volta para o Pai, vem para o Pai, retorna para o Pai, a não ser por mim. O caminho de retorno para Deus não é um método, não é uma espiritualidade e não é uma religião. O caminho de volta para Deus é uma pessoa, e essa é a pessoa bendita de Jesus. E Jesus disse: eu estou indo para o Pai, e eu vou voltar e eu quero levar vocês para lá também. Olha o que diz João 14:3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso que seguir Jesus é necessário rendição e renúncia. Você precisa se render a Ele, parar de querer ser o único líder da sua vida. Seguir Jesus não é andar na frente nem do lado, é atrás, porque é Ele que vai nos mostrando a maneira como vamos trilhando neste caminho que é Ele mesmo, que é o caminho de retorno para o Pai. Seguir Jesus também é o caminho de renúncia, porque Ele diz que nós devemos negar a nós mesmos. Por que negar a nós mesmos? Você pode estar dizendo: eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do meu método, eu quero fazer da minha maneira. Querido, querida, se do teu jeito desse certo, já teria dado há muito tempo. A razão por que não está dando certo é porque talvez até hoje tenha sido do seu jeito. Mas Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo e siga-me, porque eu sei para onde eu vou te conduzir. Viver uma vida na presença de Jesus não é viver uma vida de aperfeiçoamento, é uma vida de substituição, onde Cristo vem viver em nós. E eu quero encerrar com o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa tomar essa decisão de seguir Jesus, porque Ele é o único que te conduzirá para o caminho de volta para o Pai.